Salve família! Ele era o homem de confiança da CIA, o braço direito de Fidel Castro e o sócio invisível dos maiores cartéis do mundo. Manuel Noriega não era apenas um ditador, ele era o dono do jogo. Mas o que acontece quando o seu maior aliado decide que você se tornou um fardo? De um trono de ouro a um cerco com muito rock no volume máximo. Esta é a queda do sócio oculto dos Estados Unidos. Se você curte histórias reais, já deixa o like, se inscreva para não perder os próximos episódios e considere se tornar membro do canal para apoiar nossa produção e ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Manuel Antônio Noriega chegou ao mundo em 11 de fevereiro de 1934, em um cenário de severas limitações financeiras. Mais do que a escassez de recursos, sua origem foi definida por uma estrutura familiar ausente. Entregue aos cuidados de uma madrinha ainda muito jovem, ele cresceu entendendo desde cedo que o mundo não lhe daria nada de graça. Essa realidade, no entanto, não o enfraqueceu. Pelo contrário, forjou uma personalidade astuta, resiliente e dotada de uma desconfiança estratégica, características que se tornariam suas maiores armas na sobrevivência política e militar. Naquela metade do século XX, em um Panamá moldado pela imponência do canal e pela forte presença estadunidense, Noriega percebeu a lógica do poder. Para um jovem sem sobrenome influente ou fortuna, a carreira militar era a única escada real para o topo da pirâmide social. Após uma breve tentativa na medicina, sua grande oportunidade surgiu nos Andes. Através de uma bolsa de estudos na Escola Militar de Chorrillos, no Peru, ele não apenas recebeu treinamento tático, mas mergulhou nas doutrinas de inteligência e contra-inteligência que fervilhavam durante a Guerra Fria. Ao retornar ao solo panamenho em 1962, já como subtenente da Guarda Nacional, ele foi enviado para a cidade de Colón. Aquele porto vibrante e complexo serviu como o laboratório perfeito para seus instintos de vigilância. Foi ali, naqueles primeiros passos da carreira, que aconteceu o encontro que mudaria para sempre o destino da nação. A parceria com Omar Torrijos não foi um acaso. Noriega não possuía a estampa de um soldado carismático ou de um líder que arrastava multidões. Pelo contrário, ele se destacava como um executor de precisão cirúrgica e um observador extremamente meticuloso. Torrijos, um oficial com visão reformista e um magnetismo natural, identificou no jovem Noriega o perfil ideal para gerenciar as engrenagens mais complexas e discretas que sustentam qualquer estrutura de poder. A relação entre os dois foi construída sobre uma base de lealdade pragmática. Noriega tornou-se o braço direito e protegido de Torrijos, entregando ao futuro líder panamenho uma rede de inteligência e uma capacidade operacional que poucos oficiais no país conseguiam igualar. O divisor de águas definitivo para essa ascensão ocorreu em outubro de 1968. Naquele momento, o Panamá mergulhava em uma das crises políticas mais profundas de sua história, um cenário de instabilidade que abriria as portas para mudanças irreversíveis. Após a vitória eleitoral de Arnulfo Arias Madrid, um líder populista que prometia uma limpeza profunda nos quadros da Guarda Nacional, a instituição sentiu-se acuada. Diante dessa ameaça direta, um grupo de oficiais, sob o comando de Boris Martínez e Omar Torrijos, executou um movimento decisivo, um golpe de Estado que removeu Arias do poder e alterou permanentemente a estrutura política do país. Neste cenário de caos inicial, Noriega desempenhou um papel que, embora parecesse secundário, era estritamente estratégico. Enquanto as figuras públicas da junta militar disputavam o controle na capital, Noriega blindava a província de Chiriquí, um ponto vital para impedir qualquer tentativa de contra-ataque dos aliados de Arias. Porém, seu verdadeiro teste de fogo viria em dezembro de 1969. Enquanto Omar Torrijos estava no México para acompanhar uma competição hípica, um grupo de coronéis aproveitou sua ausência para tentar derrubá-lo. Torrijos estava isolado, longe de casa e aparentemente sem apoio. Foi Manuel Noriega quem, a partir de sua base em Chiriquí, arquitetou o retorno seguro do líder ao Panamá. Desafiando abertamente os conspiradores da capital,
Noriega preparou uma pista de pouso improvisada, mobilizou as tropas fiéis e escoltou Torrijos em uma marcha triunfal de volta ao comando. Esse ato de fidelidade extrema selou o destino de Noriega. Ao garantir a sobrevivência política de Torrijos, ele não apenas conquistou a confiança absoluta do líder da Revolução Panamenha, mas tornou-se uma peça indispensável no tabuleiro. Como reconhecimento, Torrijos o promoveu a tenente-coronel e o colocou no comando da seção de inteligência da Guarda Nacional, o temido G2. A partir desse instante, o jogo mudaria de nível. Para a inteligência estadunidense, Noriega não era um aliado, mas uma ferramenta de conveniência. Eles sabiam exatamente quem ele era, mas o mantinham em sua folha de pagamento porque ele era o canal perfeito para se infiltrar nos segredos de seus adversários. Era um jogo cínico. Enquanto Washington financiava o crescimento do aparato de Noriega para monitorar a esquerda na América Latina, Noriega usava esse mesmo financiamento para consolidar seu poder absoluto no Panamá. Noriega atuava como um tradutor de segredos entre dois mundos que fingiam se odiar. Ele entregava para a CIA o que lhes interessava sobre Havana, mas, ao mesmo tempo, alertava Fidel Castro sobre as movimentações de Washington que poderiam ameaçar a ilha. Nesse mercado de informações, a lealdade era a moeda mais barata. Os estrategistas estadunidenses acreditavam que podiam controlar Noriega através de dólares e influência, mas o que eles não perceberam a tempo foi que Noriega estava aprendendo as táticas de manipulação deles e aplicando-as de volta. Ele se tornou o homem de confiança de uma superpotência que, por trás de discursos de democracia, precisava de um operador capaz de realizar as manobras mais obscuras nos trópicos. Essa simbiose tóxica transformou o Panamá em um centro nervoso de espionagem, onde a soberania nacional era apenas um detalhe diante das ambições cruzadas entre o general e seus financiadores no norte. Para Fidel Castro, Noriega não era apenas um contato, era uma janela estratégica para as intenções reais dos estadunidenses. Manuel Noriega habitava essa zona cinzenta, alimentando ambos os lados com meias-verdades e segredos calculados. Sua estratégia era brilhante e perversa. Ele garantia que ninguém ousasse eliminá-lo, pois o medo de perder uma fonte de informação tão privilegiada era maior do que qualquer desconfiança. Nesse período, a psicologia de Noriega revelou sua faceta mais sombria, a obsessão pelo controle. Ele construiu um arquivo detalhado sobre cada figura relevante do país, transformando informações pessoais em ferramentas de intimidação. Enquanto o líder Omar Torrijos projetava a imagem de um patriota carismático, especialmente durante as tensas negociações dos tratados do Canal com Washington, Noriega operava no subsolo da política. Essa simbiose era perfeita para os interesses em jogo. Torrijos mantinha o discurso de soberania e as mãos aparentemente limpas, enquanto Noriega gerenciava a repressão necessária para silenciar qualquer dissidência interna. Ele era o homem que resolvia os problemas que o governo não podia admitir publicamente. A relevância de Noriega explodiu em meados dos anos 70. O Panamá transformou-se em um centro de transações obscuras sob o olhar atento e manipulador dos estrategistas do norte. Ali, política, espionagem e o crescimento de mercados ilegais se misturavam, criando um território onde a única lei era a do mais astuto. Foi nessa época que as primeiras sombras sobre suas conexões com o submundo começaram a surgir. Noriega, com sua mente estratégica, percebeu que as mesmas rotas utilizadas para o tráfego de armamentos e agentes de inteligência poderiam servir para a logística de cargas ilícitas. Sua habilidade em ignorar propositalmente certas operações, em troca de comissões astronômicas, transformou o Panamá em uma plataforma de trânsito e, principalmente, em um centro de processamento financeiro para as organizações que emergiam na Colômbia. A relação de Noriega com os manipuladores de Washington atingiu seu ápice em 1976, sob a direção de George Bush pai, na CIA. Noriega não era apenas um informante, ele era um aliado tático que facilitava missões sensíveis em uma região que fervilhava com ideais revolucionários.
Apesar dos relatórios que já denunciavam sua brutalidade e envolvimento em atividades obscuras, a conveniência geopolítica dos Estados Unidos sempre falava mais alto que qualquer moralidade. Noriega era o homem deles, no Panamá, uma peça fundamental no tabuleiro contra a influência soviética. Essa validação, vinda da maior potência do planeta, inflou o ego de Noriega, convencendo-o de que, enquanto fosse útil aos interesses de segurança nacional de Washington, ele teria carta branca para agir como bem entendesse dentro de suas fronteiras. No entanto, o equilíbrio de poder sofreu um golpe devastador. Em 31 de julho de 1981, Omar Torrijos perdeu a vida em um desastre aéreo no Cerro Marta, sob condições climáticas adversas. A saída repentina do líder máximo deixou um vácuo de poder imediato e uma tempestade de suspeitas. Embora a sabotagem nunca tenha sido provada, o caminho estava livre para quem soubesse dar as cartas. A queda de Torrijos parecia beneficiar diretamente apenas uma pessoa: Manuel Antônio Noriega. Com a saída de seu mentor, o G2 deixou de ser apenas uma agência de inteligência sob um comando superior para se tornar o epicentro do poder real. Era de lá que Noriega manobrava para assumir o controle total. Fiel ao seu estilo estratégico, ele não teve pressa em assumir a presidência formal. Noriega preferiu a estrutura militar, eliminando sistematicamente seus rivais dentro da Guarda Nacional através de aposentadorias forçadas e manobras diplomáticas. Ele era o mestre da intriga palaciana, utilizando o vasto arquivo de segredos que acumulou por décadas para forçar alianças ou destruir reputações em segundos. Nesse período de transição, ele iniciou uma reengenharia das Forças Armadas sob um novo nome: as Forças de Defesa do Panamá. Noriega não buscava o aplauso das massas, ele exigia a lealdade absoluta da bota militar. Ao final de 1981, o homem que sempre serviu nas sombras estava pronto para a luz do poder absoluto. Ele transformou o serviço de inteligência na coluna vertebral de uma gestão personalista que, em breve, chocaria frontalmente os mesmos aliados em Washington que ajudaram a criá-la. Inicialmente, ele permitiu que outros oficiais, como Rubem Dario Paredes, fossem a face pública do comando. Enquanto isso, de sua inexpugnável sala no G2, Noriega tecia a rede final. Através de um pacto de cavalheiros que ele jamais pretendeu cumprir, convenceu Paredes a se retirar para uma candidatura política fadada ao fracasso, deixando o caminho livre para o seu domínio total. Em agosto de 1983, Manuel Antônio Noriega alcançou o posto máximo das Forças Armadas e, em um gesto simbólico que representava sua consolidação definitiva, transformou a antiga Guarda Nacional nas Forças de Defesa do Panamá. A partir desse momento, Panamá tornou-se um laboratório de autoritarismo calculado. Noriega não precisava ocupar a cadeira presidencial para mandar. Ele preferia o papel de homem forte, controlando líderes civis como peças descartáveis. Ricardo de la Espriella e depois Nicolás Ardito Barletta aprenderam isso da pior forma. O verdadeiro centro de poder não estava no Palácio de Las Garzas, e sim no quartel militar localizado em El Chorrillo. Bastava um presidente demonstrar um mínimo de independência ou ousar questionar as movimentações financeiras da cúpula militar para ser removido sem cerimônia. Renúncias forçadas aconteciam na calada da noite, enquanto o país mantinha uma fachada democrática que escondia um sistema de corrupção, vigilância e medo. Qualquer voz contrária era abafada antes mesmo de se organizar, graças à extensa rede de informantes que Noriega havia aperfeiçoado ao longo de anos. Mas o traço mais sombrio desse período foi a transformação do Panamá em um verdadeiro narcoestado. Noriega entendeu rapidamente que a posição estratégica do país, somada ao sigilo quase impenetrável do sistema bancário e ao uso generalizado do dólar, criava o cenário perfeito para o florescimento do novo negócio que dominava a região: a coca. Foi durante esse período que se consolidou sua conexão com as organizações de Medellín. Noriega não apenas permitia o trânsito de mercadorias, ele negociava a soberania do país em troca de milhões de dólares em comissões ocultas. O comandante garantia que centros de processamento pudessem operar na selva de Darién e que as aeronaves de grandes barões internacionais pousassem em segurança em pistas panamenses.
Mais do que isso, ele assegurava que os lucros astronômicos desses mercados fossem integrados ao sistema financeiro global através do Centro Bancário Internacional do Panamá. Noriega tornou-se o sócio invisível dos grupos mais perigosos do mundo, transformando quartéis militares em centros de distribuição e custódia de valores. O que resulta verdadeiramente paradoxal nessa etapa é que, enquanto ele facilitava o fluxo de ativos ilícitos para o norte, continuava sendo um aliado fundamental para a administração de Ronald Reagan. Na lógica distorcida da Guerra Fria, Noriega era uma peça indispensável no combate aos movimentos de esquerda na América Central. Sob a supervisão de figuras do alto escalão de Washington, ele colaborou ativamente no apoio logístico a grupos paramilitares, permitindo que o Panamá servisse de base para o treinamento de guerrilheiros e o envio de armamentos. Noriega jogava um triplo jogo mortal. Era o informante da inteligência americana, o parceiro estratégico de organizações globais e o opressor de seu próprio povo. Washington, plenamente consciente de seus vínculos obscuros e de sua brutalidade interna, decidiu ignorar os fatos durante anos, priorizando vitórias ideológicas regionais sobre a integridade moral. Noriega sentia-se invencível, convencido de que sua utilidade para o Pentágono lhe conferia uma licença eterna de impunidade. A sensação de ser intocável levou Noriega a erros de cálculo que começariam a destruir seu domínio. O controle interno tornou-se paranoico e violento. As forças de defesa deixaram de ser uma instituição de segurança para se tornarem uma engrenagem de extorsão que asfixiava a economia nacional. Da emissão de documentos para estrangeiros ao comércio paralelo de bens de luxo, nada acontecia no Panamá sem que o círculo íntimo do general recebesse uma taxa administrativa. Os militares tornaram-se uma elite empresarial de uniforme, ostentando uma riqueza que insultava um povo já esmagado pela corrupção. A própria figura de Noriega, com sua face marcada e seu envolvimento com práticas ocultistas, passou a gerar uma mistura de pavor e repulsa na sociedade civil. A tensão explodiu nas eleições de 1984. Em uma manobra cínica, Noriega impôs Nicolás Ardito Barletta, um economista formado em Chicago, esperando que seu perfil técnico agradasse aos mercados e aos seus supervisores em Washington. No entanto, a manipulação eleitoral foi tão grosseira que a oposição conseguiu mobilizar as massas. Noriega respondeu com força bruta, mas o descontento não podia mais ser contido. O ponto de ruptura definitivo veio quando Barletta, em um breve lampejo de independência, tentou investigar as denúncias de corrupção e um crime que paralisou o país: a eliminação do médico e crítico Hugo Spadafora. Sem qualquer hesitação, Noriega destituiu o presidente no meio da noite. A máscara da democracia havia caído de vez, e os estrategistas no norte começavam a perceber que seu operador, nos trópicos, estava se tornando um passivo perigoso demais para ser mantido. Neste momento, o mundo finalmente percebeu a realidade. O Panamá não era governado por uma instituição, mas pela vontade caprichosa de um homem que já não distinguia o estado de sua própria paranoia. Ao final de 1986, a relação de conveniência com os Estados Unidos começou a desmoronar sob o peso das evidências. Os relatórios de agências federais e os vazamentos na imprensa estadunidense sobre o papel de Noriega como facilitador logístico para organizações externas tornaram-se impossíveis de ignorar para o Congresso em Washington. Com o escândalo Irã-Contras enfraquecendo seus protetores na CIA, Noriega deixou de ser um operador útil para se tornar um fardo político. Enquanto ele celebrava seu poder com desfiles militares luxuosos e uma retórica nacionalista inflamada contra o imperialismo, o mesmo que o financiou por décadas, as sombras da traição começavam a crescer. O ditador, preso em sua própria rede de mentiras e duplicidade, não percebeu que o tabuleiro da Guerra Fria estava mudando. O homem que sabia demais sobre os segredos de Washington estava se tornando o alvo número 1 de seus antigos chefes. Noriega acreditava estar no topo, mas os alicerces de sua estrutura estavam prestes a sofrer o primeiro golpe definitivo, vindo de dentro de suas próprias fileiras.
Em junho de 1987, o coronel Roberto Dias Herrera, segundo em comando e antigo cúmplice, decidiu romper o silêncio. Fosse por crise de consciência ou por ter sido excluído da linha de sucessão, suas revelações foram o fósforo que incendiou o país. De sua residência, cercado por apoiadores, Dias Herrera lançou uma série de confissões explosivas que abalaram as estruturas da nação. Ele detalhou a manipulação massiva das eleições de 1984, confirmou o envolvimento direto da cúpula no triste destino do doutor Hugo Spadafora e, de forma ainda mais impactante, sugeriu que a queda de Omar Torrijos poderia não ter sido um mero acidente. Essas revelações foram a faísca em uma pradaria seca por anos de abusos. A população panamenha, que até então guardava um descontentamento silencioso, explodiu em uma onda de protestos que marcou o nascimento da Cruzada Civilista Nacional. A resposta foi inédita. Milhares de cidadãos, armados apenas com lenços brancos, panelas e apitos, tomaram as ruas exigindo justiça. O branco tornou-se o símbolo da pureza e da resistência contra as sombras do regime. No entanto, Noriega, longe de buscar uma saída diplomática, reagiu com a agressividade de quem se sente encurralado. Ele mobilizou suas unidades de controle de distúrbios e ativou grupos conhecidos como Batalhões da Dignidade, civis alinhados ideologicamente ao líder. As ruas da cidade do Panamá transformaram-se em um cenário de confronto desigual, onde a manifestação pacífica colidia com o uso severo de força e táticas de intimidação. Em seus discursos, Noriega ridicularizava a oposição, tentando rotular o movimento como uma elite traidora. Ele buscava camuflar seu domínio pessoal sob um discurso de luta de classes e um nacionalismo inflamado contra os mesmos manipuladores do Norte, que até pouco tempo eram seus maiores financiadores. Enquanto o país se desgastava internamente, a relação com os manipuladores de Washington atingiu o ponto de ruptura. Em fevereiro de 1988, a justiça estadunidense tomou uma medida drástica. 2 grandes júris na Flórida acusaram formalmente Manuel Noriega de envolvimento em logística de cargas ilícitas e movimentações financeiras irregulares. O antigo aliado da CIA era agora, oficialmente, um fugitivo internacional. A dinâmica da crise mudou. Não se tratava mais de uma questão interna de direitos humanos, mas de um desafio direto aos estadunidenses. As administrações de Reagan e, posteriormente, de George Bush pai, iniciaram um processo de asfixia econômica, uma tentativa de derrubar o ditador sem o uso imediato de munição. Fundos panamenhos no exterior foram congelados e transações com empresas ligadas aos militares foram proibidas. O Panamá, que outrora brilhava como o centro financeiro da região, mergulhou em uma paralisia que esvaziou prateleiras e fechou bancos. Sob o punho de ferro de um homem que repetia o mantra "nem um passo atrás", a nação empobreceu rapidamente. Apesar da pressão global e das dificuldades de seu povo, Noriega agarrava-se ao poder com uma mistura de misticismo e paranoia. Relatos da época indicam que ele buscou refúgio em práticas de ocultismo, tentando encontrar no sobrenatural a proteção que a diplomacia já não lhe oferecia. Seu círculo íntimo reduziu-se aos mais leais, aqueles que sabiam que seu destino estava selado ao do comandante. Em uma última jogada, ele tentou usar o Canal do Panamá como um refém simbólico, alegando que Washington buscava sua queda apenas para retomar o controle total da via interoceânica. A retórica nacionalista de Noriega, embora ecoasse em alguns setores, era desmentida pela realidade de um regime que preferia ver o canal paralisado a permitir a vontade popular. O momento da verdade chegou em maio de 1989. Sob imensa pressão global, Noriega autorizou eleições presidenciais, confiando que sua estrutura de manipulação garantiria o resultado. No entanto, a rejeição popular foi avassaladora. A aliança de oposição obteve uma vitória incontestável, validada por observadores internacionais, incluindo o ex-presidente Jimmy Carter. Ao perceber que nem mesmo a fraude seria capaz de ocultar a derrota, Noriega simplesmente anulou o pleito, alegando interferência externa. A imagem que percorreu o planeta e selou o destino moral do regime
foi a do candidato Guillermo Billy Ford. Sua camisa branca, manchada de suco humano após ser atacado por milícias leais ao ditador diante da total indiferença militar, tornou-se o símbolo do fim. Naquele instante, o isolamento de Noriega era absoluto, mas seu desafio às potências do norte continuava. Em outubro de 1989, uma última tentativa interna de derrubá-lo foi liderada pelo Major Moisés Giroud. O plano era capturá-lo e entregá-lo às autoridades estadunidenses. Contudo, entre a hesitação estratégica de Washington e a violenta capacidade de reação de Noriega, o movimento fracassou. O que se seguiu foi um dos episódios mais sombrios da história panamenha. O desfecho implacável contra os dissidentes, que demonstrou que o homem forte não aceitaria nada menos que a submissão total ou a eliminação de seus rivais. A purga das últimas vozes de sensatez dentro das forças de defesa selou o destino do país. Em Washington, a administração de George H.W. Bush chegava a uma conclusão inevitável. Noriega jamais abandonaria o poder por vontade própria ou pressão interna. O ditador estava isolado, mas sua capacidade de desestabilização ainda era imensa. O desfecho começou a ser traçado em dezembro de 1989. Em um ato de suprema arrogância, a Assembleia controlada pelo regime nomeou Noriega formalmente como chefe de governo e declarou que o Panamá se encontrava em estado de guerra com os Estados Unidos. Poucos dias depois, um incidente violento em um posto de controle militar resultou na queda de um oficial estadunidense. Era o pretexto final que os estrategistas do norte aguardavam. Noriega, brandindo seu facão em comícios públicos e gritando palavras de ordem, acreditava que os americanos não ousariam uma intervenção direta. Ele subestimou o tabuleiro global. Na noite de 20 de dezembro de 1989, enquanto a capital dormia sob uma calma tensa, os céus foram tomados pelo estrondo de motores a jato. A Operação Causa Justa havia começado. O homem que se considerava o dono do Panamá estava prestes a descobrir que não teria onde se esconder. Sob as ordens de Bush, mais de 26 mil soldados foram mobilizados, apoiados pela tecnologia militar mais avançada da época, incluindo a estreia em combate dos aviões furtivos F-117 Nighthawk, que cruzavam o radar como fantasmas. A era do homem forte estava sendo pulverizada por uma força esmagadora. O objetivo era claro: neutralizar as forças de defesa e capturar Manuel Antônio Noriega, para que ele enfrentasse o sistema judiciário na Flórida. No entanto, a invasão não foi a operação cirúrgica que os estrategistas do norte haviam prometido. O bairro de El Chorrillo, onde se localizava o quartel central, foi engolido pelas chamas. O fogo de artilharia transformou a área em um cenário devastador, deixando milhares de civis desabrigados e um saldo de vítimas que, até hoje, é motivo de profunda dor e disputa histórica no Panamá. Enquanto os militares locais e as milícias ofereciam uma resistência caótica, o homem que era o centro de tudo transformava-se em um fantasma. Noriega, o mestre da inteligência que durante anos se gabou de antecipar cada passo de seus adversários, foi paralisado pela magnitude do ataque. Assim que as primeiras bombas caíram, ele abandonou seu quartel em um veículo civil, iniciando uma fuga errática por esconderijos na capital. Durante 4 dias, enquanto paraquedistas estadunidenses faziam varreduras na cidade e o comércio sofria com a ausência de autoridade policial, Noriega jogou sua última carta de sobrevivência. Na véspera de Natal, em uma reviravolta surrealista, o ditador, conhecido por suas práticas de ocultismo, buscou refúgio na Nunciatura Apostólica, a embaixada do Vaticano no Panamá. A entrada de Noriega na Nunciatura, sob a tutela do Monsenhor José Sebastião Laboa, criou um impasse diplomático sem precedentes. Washington via-se diante de um dilema. Não podiam violar a soberania do Vaticano invadindo o local pela força, mas também não podiam permitir que seu antigo colaborador escapasse mais uma vez. O Papa João Paulo II recusava-se a entregar Noriega sem garantias de um julgamento justo, defendendo as leis internacionais de asilo. Foi então que a guerra física transformou-se em uma guerra psicológica
e sonora. Em uma tática que parecia extraída de um filme de ficção, as tropas estadunidenses cercaram o edifício com tanques e, durante dias, instalaram gigantescas torres de som. As 24 horas do dia eram preenchidas por um bombardeio de rock e heavy metal em volume ensurdecedor. As músicas ecoavam contra as paredes da Nunciatura, não apenas para impedir o descanso de Noriega, mas para criar um ambiente de pressão insuportável que forçasse sua rendição. No interior, o Monsenhor Laboa iniciou sua própria estratégia de desgaste. Confinou o ditador a um quarto pequeno e sem ventilação, deixando o ruído externo como a trilha sonora de sua queda. Enquanto isso, nas ruas, o sentimento era agridoce. A ditadura havia caído, mas o preço foi a ocupação militar estrangeira. Guillermo Endara foi empossado como presidente dentro de uma base militar dos Estados Unidos, um pecado original de legitimidade que perseguiria seu governo por anos. Washington precisava do troféu de Noriega para justificar, perante sua própria opinião pública, o alto custo da invasão. O desfecho chegou na noite de 3 de janeiro de 1990. Após 10 dias de cerco sonoro, Manuel Noriega rendeu-se sem dizer uma palavra. Foi algemado e levado diretamente para um avião com destino a Miami. O julgamento de 1991 foi um espetáculo mediático sem precedentes. Pela primeira vez na história, um líder de fato de uma nação estrangeira era processado em tribunais estadunidenses. O desfile de testemunhas ofereceu uma radiografia do submundo das décadas de 70 e 80, detalhando como o Istmo fora transformado no centro logístico mais importante para os mercados clandestinos globais. Em 1992, o veredito foi final. Noriega foi considerado culpado de 8 acusações envolvendo logística ilícita e movimentação financeira irregular, sendo condenado inicialmente a 40 anos de prisão. A sentença foi uma mensagem clara de Washington ao mundo, embora a ironia fosse evidente. O mesmo governo que o condenava era aquele que, por anos, o financiou com milhões de dólares. Enquanto Noriega envelhecia em sua cela na Flórida, o Panamá trilhava um caminho tortuoso rumo à normalização. A intervenção estrangeira deixou cicatrizes profundas, mas também a oportunidade de desmantelar a estrutura militar que ele havia criado. As antigas forças de defesa deram lugar a uma polícia sob controle civil, e o país começou a reconstruir suas instituições sobre as cinzas do passado. O nome de Noriega deixou de ser um tabu que gerava pavor para se tornar uma sombra incômoda nos livros de história. Contudo, sua jornada judicial estava longe do fim. Ao cumprir sua pena reduzida por bom comportamento, Noriega não foi libertado, mas extraditado em 2010 para a França. Lá, os tribunais o aguardavam para julgá-lo pela gestão de ativos e compra de imóveis de luxo em Paris com recursos não declarados. A justiça francesa o condenou a mais 7 anos. O capítulo final de seu retorno começou em dezembro de 2011. Após anos de negociações, Noriega foi extraditado de volta ao Panamá. O homem que desceu do avião já não era o ditador desafiador com o facão em punho, mas um idoso frágil em uma cadeira de rodas, com a saúde minada por problemas neurológicos. Ele foi levado imediatamente ao centro penitenciário El Renacer, às margens do canal, o mesmo canal que ele jurou proteger e que agora operava com sucesso total sob a administração estritamente panamenha. A prosperidade do canal sob gestão civil contradizia o antigo discurso de Noriega de que o país colapsaria sem o domínio militar. O ex-ditador teve que enfrentar, finalmente, os julgamentos que mais lhe pesavam, os crimes de sangue. Ele foi condenado a mais 60 anos pelas eliminações de Hugo Espadafora e do Major Moisés Giroudi, além de outros desaparecimentos ocorridos durante os anos de chumbo. Em suas raras aparições públicas, Noriega tentou projetar uma imagem de arrependimento vago. Em uma entrevista televisiva, pediu perdão àqueles que se sentiram ofendidos por suas ações, mas manteve o pacto de silêncio. Nunca revelou a localização dos corpos dos desaparecidos, nem os segredos mais profundos de seu governo. Seus últimos anos foram marcados pela total decadência física.
Em 2017, após complicações em uma cirurgia para remover um tumor cerebral, Manuel Antônio Noriega morreu aos 83 anos. Sua queda não foi recebida com luto nacional, nem com celebrações nas ruas, mas com um silêncio reflexivo. Sem funeral de Estado e enterrado em uma cerimônia privada, ele levou para o túmulo os mistérios de sua relação simbiótica com a CIA, seus negócios com as organizações de Medellín e as circunstâncias reais da queda de Omar Torrijos. Hoje, o Panamá é uma nação que mira o futuro, com arranha-céus e um canal expandido, tentando cicatrizar as marcas de uma era sombria. Por fim, a trajetória de Noriega permanece como uma lição. Ao final, o homem forte revela-se o mais frágil perante o julgamento implacável da história. Salve família! Noriega levou seus maiores segredos para o túmulo, mas o legado de sua era ainda ecoa nas águas do canal. O homem forte caiu, provando que ninguém é maior que a própria história. Se esse mergulho nos bastidores do poder abriu sua mente, deixe seu like e se inscreva no canal. Vire membro e faça parte da nossa comunidade exclusiva. Aqui, a gente não passa pano para a história, a gente revela toda a verdade. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!